Esse é o meu canal do YouTube e aqui eu apresento assuntos ligados à neurologia, assuntos ligados à qualidade de vida e também tem uma parte que é um programa chamado Programa Conversa Boa, onde eu entrevisto pessoas, amigos, profissionais destes assuntos. E hoje eu tenho aqui um prazer de apresentar uma médica, otorrinolaringologista, Sandra Doria. Ela vai se apresentar mais formalmente, mas ela é mãe de 2 filhos, o Fefe, esposa, também médica do sono, palestrante e assim vai. Escritora, eu ganhei um livro aqui dela e esse mês, que é o mês de fevereiro, é o mês de conscientização das doenças raras. E aqui eu queria apresentar, então, a Sandra, que vai falar um pouquinho da vida profissional, pessoal e também um pouquinho de uma doença rara chamada cri do chá. Sandra, um prazer. Ô, Lu, eu que agradeço o convite, é uma honra falar um pouquinho sobre a minha vida, né, sobre o que me fez motivar a seguir em frente. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu queria saber quem é a Sandra Doria, além do que eu já apresentei aqui. Olha, Lu, assim, eu acho que eu tento ser um pouquinho um polvo, né? Atuo em várias partes ali tanto da medicina quanto da minha área pessoal. Eu sou casada há 20 anos, tenho 2 filhos, como você falou, o Fefe, que é o Luiz Fernando, e o Caio. O Fefe tem 18 anos e ele tem essa síndrome rara, que é a síndrome de cri do chá. Cri do chá, para quem não sabe, né, cri do chá é miado de gato em francês, é uma síndrome extremamente rara, é 1 para 50 mil nascidos vivos, e ele recebe esse nome por conta do choro parecido com o miado de gato quando essas crianças com essa síndrome nascem, e quem descobriu foi um francês, o mesmo que descobriu a síndrome de Down, e ele deu o nome para essas crianças que tinham, na verdade, todas elas têm uma deleção, ou seja, uma perda, uma falta de um pedacinho do braço curto de um cromossomo, do cromossomo 5. Então, é um pedacinho que falta no cromossomo 5, que faz com que essas crianças tenham essas características, dentre elas o choro em miado de gato. E eu tinha 28 anos aproximadamente, acho que era 26 anos quando ele nasceu, e eu tive que lidar com essa situação aí inesperada, né, de ter o meu primeiro filho diagnosticado com uma síndrome que eu já tinha ouvido falar na residência, né, muito vagamente, não lembrava detalhes, e confesso para você que quando me deram essa notícia, que foi de uma forma também bastante rude, assim, eu fui tomada por essa notícia de que eu tinha um filho sindrômico. E eu lembro ainda da sensação de enterro, quando eu tive que lidar com esse dia de diagnóstico de uma coisa que eu jamais imaginaria, né, para mim e para o meu marido. Então, assim, depois desse primeiro momento, eu passei alguns dias e semanas solidificando essa informação com ele já para eu cuidar, né? E não foi um período, assim, extremamente difícil, porque eu imaginava que não era isso. Eu estava ainda na fase da negação. Que época, mais ou menos? Foi 2005. Ele tinha 3 meses aproximadamente, eu ainda estava muito na fase da negação. Só que quando ele completou 3 meses, é que aí ficou bem evidente o atraso do desenvolvimento. Tá. Ele não estava sustentando a cabeça, já tinha alguns sinais de que ele não ia seguir, como eu achava, apesar de médico, eu achava que, apesar de algum diagnóstico, não, ele vai ser diferente, ele vai conseguir tudo. Não é bem assim, né? Ele tem uma questão genética ali. E aí foi quando eu encarei de frente, aí eu passei então da fase que já deixei de lado a fase de luto, deixei de lado a fase de negação e passei para a fase de aceitação. Então eu precisei enterrar realmente aquilo que eu idealizei, que era um filho sem nenhuma questão, sem nenhuma deficiência,
como todo mundo espera, vamos dizer assim, para aceitar um filho que era neurodivergente. E aí ele começou a fazer muita terapia, fono, fisioterapia ocupacional, ecoterapia, e foi sendo bastante estimulado. Eu era neurótica, assim, não queria que ele tinha férias das terapias, tinha que fazer muita terapia sempre e tal, só que quando você vai ver, é que cada criança tem o seu ritmo, né? E não é porque você não faz, de repente, aquela terapia fora de casa, que você não vai poder pegar o exemplo do terapeuta e repetir em casa. Então, acho que isso é muito importante a gente falar, sabe? Que não é o número, às vezes, de vezes que você faz por semana, aquela fisioterapia ou aquela fonoterapia, mas sim o quanto que essa pessoa consegue passar para os pais orientações, jeitos de falar, de mudar, de conversar com a criança, de alimentar, de colocar sentada, enfim. E aí ele fez muita terapia, a gente também conseguia fazer isso em casa. Eu fiquei um tempo trabalhando menos, acho que por 2 anos eu realmente diminui minha carga de trabalho. Nunca deixei de trabalhar mesmo nos 3 primeiros meses e depois eu fui voltando. Não me deixaram, na verdade, parar. Na verdade, naquela época eu lembro muito bem, eu falei, vou parar, vou largar a medicina, não dá para conciliar. Mas aí, assim, graças a Deus eu não parei, eu acho que isso foi bom para mim, foi bom para ele, para o meu filho, para a família, para todo mundo, porque acho que a gente precisa ter sanidade mental, e a sanidade mental a gente obtém fazendo o que a gente gosta, né, e eu adoro o trabalho, então eu acho que foi excelente para todos os lados. E aí a gente começou a dividir um pouco a carga de trabalho com ele, tinha ajuda em casa, isso foi fundamental, dos meus pais, tinha uma funcionária que até hoje a gente mantém contato. Então, assim, eu acho que é criar um novo sistema de funcionamento ali da casa para lidar com uma criança que necessita de cuidados ímpares, né? E as coisas que mais pegavam naquela ocasião, assim, de quando ele era pequenininho até os seus 3 anos, era o sono. Ele tinha um sono extremamente fragmentado, passava horas, às vezes, acordado de madrugada, demorava para pegar no sono, tinha um sono muito, muito irregular e muito imprevisível. E isso era o principal pedra no sapato naquele momento, era o que mais incomodava naquele momento para eu lidar com essa situação. E foi quando, na verdade, eu acabei me enveredando em me especializar nessa área de medicina do sono, que foi um divisor de águas na minha vida profissional. E o Fefe, assim, e as crianças com cri do chá, né, o que a gente mais vê é que tem questões de sono numa proporção, apesar de não existir isso na literatura, mas é o que a gente está querendo ver agora, né, mostrar isso agora, que é uma prevalência muito grande de doenças do sono, de questões de adormecer, de insônia comportamental, enfim, e que, além disso, eles têm uma questão comportamental nas 24 horas, de serem muito difíceis no manejo em termos de dificuldade de lidar com a frustração, limiar de tolerância baixo, são crianças muitas vezes mais irritadas, mais hiperativas, que demandam muito da família, sabe? E essa síndrome, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas, então não é só o miado de gato, né? O miado de gato é a questão comportamental, muitas vezes tem a questão de sono, tem um atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, então tem uma questão cognitiva prejudicada, mas eles entendem muito, apesar deles falarem pouco, muitos têm uma expressão verbal da comunicação prejudicada, mas eles entendem tudo que existe ao redor, eles entendem, mas eles têm muita dificuldade muitas vezes de verbalizar isso. E então às vezes as pessoas perguntam, principalmente os pacientes, assim, seu filho ele tem uma questão, mas a cabeça tá boa, né, mas é só físico, né? Não é só físico, pega tanto físico quanto a parte cognitiva também da criança, né? É uma questão que pega todo o desenvolvimento dele, né? Sim. Conta para mim como que foi o diagnóstico. Foi através de um cariótipo ou do CGH-Array? A gente, na época, né, agora ele está com 18, então há 18 anos, não se falava muito em outros diagnósticos que não o cariótipo. Tá. Então foi pelo cariótipo, ele colheu logo no primeiro dia de vida,
passaram 7 dias e aí o cariótipo, o exame tinha sido colhido errado, eu precisei recoletar, e aí depois de 20 dias veio o diagnóstico. Então eu lembro que foi quase um mês depois que ele tinha nascido que o diagnóstico de certeza tinha sido feito pra gente, que foi através do cariótipo, que então realmente existia um pedacinho ali do cromossomo 5 que estava faltando, né? E foi um novo, então eu tive a sensação de luto no primeiro dia, que foi quando eu recebi o diagnóstico de que eu tinha um filho sindrômico, eu recebi o diagnóstico e senti novamente aquela sensação de pesar quando o diagnóstico foi confirmado, né? Então, e o diagnóstico, ele muitas vezes não consegue ser feito pelo cariótipo, e aí você abre mão de outras possibilidades, como o array, que é um diagnóstico mais preciso, em que você consegue ver deleções menores. O cri do chá são deleções maiores, né? Não são microdeleções tão pequenininhas. Então, geralmente, o cariótipo pega. Já vi. Né? Mas... Conta pra mim, o que é uma doença rara, Sandra? Porque existem milhares de doenças raras e eu prego que uma doença rara é muito rara, mas... você juntando todas as doenças raras é muito, muito prevalente. Exato. Então, a gente tem mais de 8.000 doenças raras já catalogadas. Doença rara, pela Organização Mundial de Saúde, precisa ter 1 a cada 1.500 nascidos vivos, né? Então, se você pensar, 1 a cada 1.500, se for até isso, é considerado uma doença rara. O Luiz Fernando, com a síndrome de cri do chá, é 1 para 50.000 nascidos vivos. Vamos fazer uma comparação com síndrome de Down, que não é uma doença rara, é 1 para 800 nascidos vivos. TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, é 1 para 36 atualmente, então extremamente prevalente. Então, a gente está pensando no extremo oposto, né? Então, é 1 para 50.000, que é a síndrome de cri do chá, 1 para 10.000 outras síndromes, mas para dizer que é uma doença rara, eu tenho que ter pelo menos 1 para 1.500 nascidos vivos. E aqui no Brasil, a gente tem 13 milhões de pessoas com alguma doença rara. No mundo, 300 milhões. Então, é algo que realmente, individualmente falando, a gente tem poucas pessoas, vamos dizer assim. Mas se a gente juntar toda essa população de doenças raras, a gente tem muita gente. E muitas doenças raras são de origem genética. Isso, acho que 80%, né? Exato. E muitas são diagnosticadas até muito tardiamente, por conta do acesso ao diagnóstico. Exato. Ou pela dificuldade de se fazer um diagnóstico por conta, né, de ser raro, os profissionais às vezes não suspeitarem de alguma doença rara. Então, acho que este mês, acho que você também prega isso, que é um mês que a gente precisa realmente falar de várias doenças raras, conscientizar da importância de a gente pensar em alguma doença rara e saber quais exames que são necessários, às vezes exames, às vezes, né, o quadro clínico já lembra aquela doença, e que às vezes, né, na nossa faculdade a gente não consegue pensar em todas, mas a gente consegue classificar talvez em alguns grandes grupos e assim direcionar o diagnóstico. E a gente só acha se a gente procura. Exato. Né? Se a gente não pensar que existe essa possibilidade, a gente nunca vai encontrar, vai ficar como uma deficiência intelectual, ponto. Exato. Mas buscar o que pode ajudar esse indivíduo? Eu acho que uma das grandes coisas é você conseguir dar um acolhimento de iguais para aquela família. Isso é tão importante, de você ter uma rede de pessoas que falam a mesma língua que você, que passam mais ou menos, ou que passaram, ou que estão em momentos diferentes da caminhada, mas que falam a mesma língua que você. Então, pessoas do mesmo grau de acometimento, ou graus diferentes, mas que tenham o mesmo diagnóstico. Que passam, né? Experiências Exato. E acolhimentos. Conta para mim do livro que vocês fizeram e também da associação que vocês têm, que aí a Sandra pode falar. Que o livro chama Síndrome de Cri do Chá, Mais Amor, Realidade e Esperança para Profissionais de Saúde e Familiares.
Muito lindo o título. Obrigada. Então, na verdade, esse livro, ele não foi escrito somente por mim, pelo contrário, ele é um livro escrito por muitas mãos, né? A ideia do livro surgiu quando eu pensei assim, há 18 anos eu caí num mundo em que eu não tinha para quem eu queria saber mais, só que eu só via tragédia no Google. Eu digitava Querido Chá no Google e eu só via coisas ruins, coisas pessimistas, coisas longe de mim, parecia que tudo era muito distante, eu não conseguia ter ninguém ali. Tudo bem que agora existe o WhatsApp, existem outras formas de conexão, mas eu tinha muita dificuldade de pensar assim, quem vai ser meu filho? Será que ele vai conseguir jogar futebol, ele vai conseguir andar, ele vai conseguir falar alguma coisa, ele vai conseguir se comunicar comigo? E eu não conseguia ter essa resposta. Não que a gente vá ter com o livro, mas a ideia do livro era trazer um pouco de esperança para uma coisa que no Google a gente não tem, né? Então é mostrar um lado, não é ser poliana, não é ser puritana, não é isso, é tentar mostrar que apesar das dificuldades, apesar de toda a dificuldade que a gente tem no dia a dia com um adolescente, uma criança, agora um adulto com Querido Chá, dá para você conseguir ter felicidade, dá para você conseguir ver uma luz no fim do túnel, é possível a gente encarar de uma forma menos negativa. E aí com isso eu selecionei um punhado de gente que passou pela vida do Fefe, desde terapeutas, fisioterapeuta, fono, fisioterapia ocupacional, psicoterapeutas, e pedi, né, fiz um convite se eles gostariam de escrever um capítulo, cada um deles, sobre Querido Chá, mas não só Querido Chá, sobre como lidar com uma criança com deficiência e como fazer isso funcionar, mas que não fosse somente direcionado a Querido Chá, que fosse algo que eu pudesse levar a informação para quem não tem aonde pegar essa informação de uma forma clara, de uma forma não técnica, né? E aí eu pedi para essas pessoas escreverem, pedi também para mães de pessoas com Querido Chá escreverem, avós, então tem a avó do Otto, a avó minha mãe, minha sogra, então tem várias pessoas ali que dão o seu depoimento. Tem capítulos bastante sensíveis e que tiram lágrimas de quem lê, porque mostram o momento do diagnóstico, como foi toda a passagem, mas não é uma história minha, é uma história, na verdade, que é para chegar nas pessoas e trazer um pouco de esperança. A história é da síndrome de Querido Chá dentro de um universo de neurodiversidade. E então serve tanto para os profissionais de saúde que cuidam de alguém com Querido Chá, ou de que cuidam de alguém com uma neurodeficiência, como para as mães com filhos que têm Querido Chá, que não tinham essa luz no fim do túnel até então. E aí com isso esse livro foi criado e foi lançado em 2022. E aí para toda a família que tem um filho com Querido Chá eu dou, eu não vendo, entrem em contato comigo que aí eu faço a doação, porque a ideia era essa, não era ganhar dinheiro com o livro não é esse o intuito. Eu vendo para quem tem interesse de, eu quero comprar 10 exemplares para dar para todos os profissionais que cuidam do meu filho. Ok, mas eu quero doar para você lá do sertão de Pernambuco, que não tem condição de ter acesso a nada, não sabe nem, de repente, o que é, onde comprar, tá aqui, teu livro tá aqui, sabe? Se alguém quiser adquirir, como que faz? Tem um site do livro que é www.síndromedequeridochá.com.br. Tá. Esse é o meio de adquirir, ou isso, acho que é a principal forma de aquisição do livro. Uhum. Mas, e aí ele já foi mais de 800 exemplares, já estão distribuídos por aí. Porque a gente tem em média, a gente acredita aqui no Brasil, 4.000 pacientes com Querido Chá. Nossa, bastante. Não catalogados, mas devem ter em torno disso. Bastante. Sandra, me fala um pouquinho dessa questão das redes sociais. Você tem 2 redes, que é a rede do seu profissional. Depois você me fala, doutora DRA, Sandra Dória, Sono. E isso. Tem o do Fefe, que eu acompanho há muito tempo e recomendo sempre que eu posso, eu reposto também, e é muito legal.
E lá você vê muitas histórias engraçadas, né? Outras nem tanto, mas sempre muito importantes, porque, assim, mesmo que não seja uma mãe de uma criança com deficiência ou neurodivergente, mas como é a vida real, né? E você, o Fernando, o Caio, o Fefe, né? Assim, eu fico muito grata de vocês poderem compartilhar um pouquinho, né? Não é toda a vida, mas um pouquinho da vida de vocês, até para a gente aconselhar outras famílias, até outras famílias também verem que às vezes aquela situação não acontece só com eles, acontece com qualquer um, né? E aí conta um pouquinho como que foi esse perfil, o que você, quais foram as pessoas que foram impactadas. Conta um pouquinho como que é essa experiência. Foi bem inusitado, assim. Na verdade, eu tinha o meu Instagram profissional e eu tinha o dele quietinho ali, com pouquíssimos seguidores, que eu mal, não alimentava muito. E aí, de repente, teve um aniversário dele, que a gente chamou o Mickey, e eu filmei esse encontro do Mickey com ele, e eu pus, assim, como de vez em quando eu colocava alguma coisa, e aí, para minha surpresa, esse vídeo viralizou. Mas viralizou de uma forma que eu não acreditava. Eu falava, meu Deus, que negócio louco é esse, né? E aí foi. E ele acompanhou isso. Isso que eu achei legal, assim, ele falei, Fê, olha isso, cara, olha como. E aí eu brincava com ele, falei, olha como você tá famoso, olha que legal, tal. E ele foi acompanhando essa fama, né? E eu acho que isso é interessante porque lá nesse Instagram dele eu coloco muitas coisas do dia a dia, dele se alimentando, dele falando com a boca cheia, dele nadando, dele se superando nas atividades de educação física, enfim. E em alguns momentos, pontualmente, eu coloco o lado, às vezes, difícil da coisa, sabe? Porque eu não tô ali, assim como não tô no livro, para falar, para trazer desesperança, para falar, puxa, olha como é difícil a vida dela, olha como... Não é por aí, porque eu acho que isso não acrescenta, eu acho que a gente tem que, quanto mais a gente olha para o lado bom, esse lado bom ele cresce, se a gente deixa o lado ruim existente, mas mais quietinho, a gente pode não dar tanto valor para ele e ele fica quietinho lá naquele canto. Só que, de repente, às vezes tem algumas coisas que acontecem que eu acho que falar o lado ruim pode também mostrar para todo mundo que a minha vida não é um mar de rosas, né? Como de ninguém, né? Então, assim, ter um filho com uma neurodeficiência como a do Fefe implica em eu ter uma vida, eu acho que mais... preciso ter mais previsibilidade das coisas, eu preciso explicar para ele exatamente as coisas, como elas vão acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, porque ele acorda, ele quer saber o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã, que horas que vai vir fulano, que horas vai vir ciclano, por que vai ter o almoço assim, que vai ter no jantar, que horas ele vai dormir, ele quer saber de tudo, então isso precisa estar consolidado na cabeça dele, senão ele acorda pilhado. Se eu não explicar isso direitinho, ele vai descompensar, ele vai ter uma crise. Então, assim, algumas coisas eu coloco, né, para mostrar para todo mundo que, apesar de eu muitas vezes colocar as coisas engraçadas que ele fala, porque ele é realmente muito engraçado, mas nem sempre é fácil de lidar com essa demanda dele 24 horas por dia de querer tudo para ontem, né? Tudo é imediato. Eu quero água, a água precisa chegar, não dá para falar daqui a pouco eu venho te trazer a água, espera um minuto. Essa dificuldade existe e é muito intensa, né? Mas o Instagram, para ele, tem um lado muito bom, porque às vezes, para eu conseguir alguma coisa dele, eu uso o Instagram. Eu falo, Fefe, seus seguidores não vão gostar disso, cara. Como é que um menino de 18 anos não querendo colocar a cueca? Como assim, cara? Eu tento mostrar para ele, falo, seus seguidores não vão gostar, você quer fazer um vídeo? Porque ele adora, né? Um negócio assim que, às vezes eu pego o celular, eu
coloco lá no REC, depois eu deleto, mas se ele vê que ele está sendo filmado, cara, às vezes ele faz coisa que ele não estava fazendo. Aí ele começa, primeiramente, bom dia, então é um objeto reforçador para ele, entendeu? Ser filmado, ser visto, o que os seguidores vão achar, eu estou me comportando, ele pergunta, estou me comportando, estou te ajudando. Então, assim, é interessante esse lado, né? E eu recebo, assim, uma coisa que é bem legal, eu recebo tanta mensagem no inbox, de pessoas que eu não conheço do mundo, assim, da Alemanha, do Chile, da Colômbia, falando assim, continua postando porque isso faz meu dia ser mais feliz, isso me traz, me mostra como é possível ser feliz com as dificuldades. Olha, eu fico toda arrepiada. Então, assim, pra mim, isso já basta para dizer, tá valendo a pena. Exato. Tá valendo a pena, porque se eu tô mostrando a vida do jeito que ela é, não tô fazendo nada de além do que eu tô conseguindo depositar uma sementinha lá do outro lado, de que vale a pena a gente persistir, eu tô feliz, né, com isso que está sendo feito. Então, às vezes eu tento fazer alguma coisa com ele, né, mas ele é muito rígido no comportamento, né, ele tem uma rigidez de comportamento muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que assim, não dá pra eu, as coisas não dá pra eu querer fazer do jeito que eu quero o vídeo, não, é do jeito que ele quer, porque aí ele puxa a câmera pra ele, ele vai, então não dá pra ser uma coisa forçada, é o jeito dele, não adianta, ou eu tenho que fazer um vídeo sozinha, porque se ele tá junto, ele vai querer falar o que ele quer, não o que eu planejei, entendeu? Então, assim, correu dessa forma, ele saiu de, acho que nem 1.000 seguidores para quase 50 mil seguidores, agora ele está em 45 mil seguidores, que é uma coisa estratosférica, né? Para mim, eu acho uma coisa muito louca. E até teve uma ocasião que a gente estava na praia, numa praia bem deserta, de repente a gente estava lá na areia, e aí chegou um bando de bicicleta, assim, perto, aí eu olhei e falei, nossa, eu não conheço ninguém, mas a pessoa, olha, gente, é o Fefe. Eu olhei pro meu marido, eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, acho que são seguidores dele. E eram, eu falei, que loucura, sabe? Então reconheceram ele, e aí pensam que vão encontrar o Fefe simpático e agradável que eu posto, mas não é que eu minto na hora do vídeo, é que ele não é uma pessoa simpática e aberta para todo mundo. Ele não fala com mulher estranha, ele não fala, ele não cumprimenta, ele não quer papo. Então, assim, a mulher, quando ela chegou perto e ele fez assim, ele se escondeu, não queria papo, ficou meio contraditório. Será que ela posta realmente verdade? Mas é isso, sabe? Ele não é simpático com os desconhecidos, ele é simpático com a câmera. Entendeu? E aí, assim, é uma forma da gente lidar com isso mais leve. Então, às vezes eu tô faz um vídeo. Eu falei, filho, como a gente pode fazer um vídeo agora? Você tá pelado, como que você vai fazer um vídeo, cara? Se liga. Então, eu converso. As coisas com o Fefe tem que ser tudo muito comidas pelas beiradas, vamos dizer assim. As coisas, pra eu conseguir as coisas dele, não posso chegar e falar assim, filho, agora tá na hora de você colocar o seu sapato. E o sapato hoje tem que ser o vermelho, porque você vai brincar de futebol. Ele não vai pôr vermelho nem por decreto. Eu tenho que chegar e falar, cara, você não sabe, o teu tênis azul, cara, foi lá pra máquina de lavar roupa. Você acredita? Hoje nós vamos ter que colocar o tênis velho, cara, o velho, vermelho, velho. Aí põe. Você entendeu? Então tem que ser tudo... Então, assim, essa minha forma de lidar com ele funciona muito mais do que eu ser tão rígida quanto ele. E eu era. Então, eu acho que as mudanças que o Fefe criou em mim, no meu marido, no meu filho, no irmão, né, são coisas eternas e boas. Porque eu sou muito mais flexível. Porque não adianta não ser. Não adianta bater de frente. Se eu bater de frente com ele, eu levo um soco na cara, como eu já levei. Então, ele tem essa questão, assim, se eu tirar ele do sério, se eu brigar com ele e ele entrar numa crise, é briga de gente grande, entendeu? Briga de gente grande, ainda tem algumas marquinhas de uns 15 dias. E não dá para um segurar, tem que ser dois segurar. Então, a gente evita ao máximo que isso aconteça. Porque senão o negócio fica muito volumoso, muito ruim para todo mundo ao redor, acaba com o dia.
Então, a gente vai criando, assim, estratégias, né, de relacionamento, de fala, de comunicação. E o que eu acho que é importante a gente falar é que quanto mais a comunicação é preservada e mantida nessas crianças, menos agressivos eles tendem a ser. Mas não precisa ser uma comunicação verbal obrigatoriamente, mas eles precisam saber se comunicar, eles precisam que os outros entendam o que eles querem dizer. Por isso que eu repito e falo muito que não sou fonoaudióloga, mas eu acho que a comunicação alternativa, aumentativa, é fundamental para essas crianças. A gente precisa dar ferramentas para eles se comunicarem, seja por Libra, seja por gesto, seja por toque no tablet, seja o tablet falando por eles, mas eles se expressando, eles vão certamente ter menos crise de agressividade. Mas, por exemplo, o Fefe, mesmo se comunicando verbalmente, mesmo falando, ele tem. Mas eu acho que se ele não falasse, ele teria muito mais. Entende? Aí, falando um pouquinho da associação que você me perguntou e eu não falei nada, né? Então, a associação, já existiram outras formas de reunir essas pessoas com o CRI do Chá. Então, existe o Núcleo, que é uma associação em São Caetano, de CRI do Chá, e a gente formou uma associação, quem fundou foram os pais do Otto, que atualmente ele está com 7 anos, se não me engano vai fazer 8 agora, em abril. Ela fundou essa associação com o intuito de levar, que é minha meta, informação. Não é ajudar financeiramente, não é dar o peixe, eu acho que um pouco ensinar a pescar, mas principalmente levar informação. Olha, a gente tem essa informação para te dar. Então, o livro, esse livrinho aqui, ele não é vendido, né, mas ele foi criado e ele é uma das partes, vamos dizer assim, da informação que a gente pode dar. Então, o que é isso aqui? Na verdade, ele é um livrinho que você pode entrar www Dona Ciência, eu não tenho certeza se é esse endereço, mas digite Dona Ciência junto na internet que você vai chegar. É uma coleção, na verdade, idealizada pela Mônica Anderson, que é uma pesquisadora, diretora do Instituto do Sono de São Paulo. A ideia é criar de uma forma para leigos e para criança o que é a síndrome. Então tem sobre sororidade, tem sobre mulher na ciência, tem sobre sono, tem sobre apneia, tem vários, são mais de 50 fascículos. Então esse foi um dos que a gente fez para mostrar o que é CRI do Chá para uma criancinha, para o irmão do Fefe, para o Caio ler, para levar na escola onde ele estuda, falar, olha, meu irmão tem isso. E então a associação, ela tem esse intuito base, né? A gente ainda patina na associação por falta de patrocínio, por falta de verba, de fazer mais podcasts para levar essa informação mais a fundo. Mas no mês de maio, todo mês de maio, a gente faz uma programação, ou caminhada, ou sequências de entrevistas para levar informação para quem não tem, né? E esse é o nosso principal objetivo mesmo, é conseguir dar esperança, é mostrar um mais velho que está bem, é poder ajudar dessa forma, né? Porque eu acho que quem se instrui e consegue entender o que seu filho tem, e outra, quem cuida de si próprio, né? Não adianta você cuidar do seu filho e não olhar para si, porque aí você vai se adoecer, você vai ficar mal. Família, né? A família, né? Então não adianta o filho estar fazendo terapias todo dia, tal, e a mãe não ter vida, não olhar para si, não pode. Isso há meios de sair dessa, né? Não existe dizer, não, eu não consigo, não existe. É realmente buscar ajuda, buscar profissionais adequados, que é isso que a gente tenta mostrar, inclusive no livro. Quem a gente pode se abraçar, em quem a gente pode se apoiar. Sim, né? Você falou muito do irmão, né? Como é importante a gente também ver o irmão, né? Né? Vocês mostram lá passeios com um ou com o outro, às vezes passeios com a família inteira. E às vezes, assim, eu vejo, às vezes, críticas, né, de outras pessoas. Nossa, vocês estão excluindo
tal pessoa. E isso é tão comum, a gente julgar, né, o outro sem estar vivendo, e o quanto é importante vocês verem essa individualidade, ver que esse passeio não está apropriado para ele ou não, né, vocês terem um momento de vocês. Eu confesso que assim, eu acho que isso é um pouco difícil em muitas famílias que não podem ter uma rede de apoio para deixar porque quando o Fefê fica e eu vou com o Caio, eu preciso de alguém para ficar com o Fefê, né? Então eu tenho minha sogra, eu tenho a minha mãe, eu tenho funcionário que pode fazer isso para mim. Então eu concordo que muita gente talvez não tenha, né? Então, assim, tendo uma rede de apoio mínima, né? Um irmão, um primo que possa ficar com essa criança, né, que demanda muito, para você ter um tempo de qualidade com o seu outro filho é muito importante, porque senão daqui a pouco o teu outro filho vai te dar outro problema, né, porque aquela questão, por mais que ele tenha nascido neurotípico, sem nenhuma questão, sem nenhuma doença genética, como o Fefê tem, infelizmente, ele está na vida você pode ter outras coisas inúmeras, né? Então, se a gente puder cuidar da saúde mental do outro, além da nossa, é importantíssimo, porque, veja, se eu só dou atenção para o Fefê e deixo o Caio de lado, uma hora vai sentir, uma hora ele vai ter, a conta vai chegar para ele, né? Então a gente realmente procura se dividir, literalmente se dividir. O meu marido, o Fefê é muito ligado no meu marido, o Fefê só liga para mim quando meu marido não tá, é isso. Se o Fernando está no ambiente, é com o Fernando que ele quer estar. Por quê? Porque ele gosta de colocar música, ele faz as coisas que o Fefê gosta, então ele ouve música, ele põe futebol, e o Fefê é super ligado em todos os times de futebol, e fica lá naquela conversa, então assim, encontra uma cara metade, né? E eu acabo ficando muito com o Caio. E aí, às vezes, a gente faz as trocas, né? Então, às vezes, o Fernando vai, eu vou levar no cinema, então você fica com o Fefê, e aí a gente vai trocando. Então, assim, são ocasiões muito pontuais em que a gente faz programas, nós 4, porque a gente tem que escolher muito bem esse programa, que seja legal para os dois. Para todos. Para o de 11 e para o de 18, que tem uma cabeça de 4, 5, né? Então, a gente tem que escolher com muita cautela isso. Mas existem esses momentos em que a gente faz o passeio a 4, mas essa individualização é importantíssima. A gente tem que olhar para o menor, né? Porque senão o menor vai ter questões. Vai ter questões que depois vão virando bola de neve, né? Então, na medida em que for possível, essa família precisa ser olhada com todos os membros, né? Todos os membros precisam ter a sua devida atenção, né? E isso é uma coisa que a gente não via, né, no passado. Não. A mãe se descabelava, não dormia, não fazia nada, porque tá só cuidando daquela criança, e o resto ficava como, sabe lá Deus como, né? E hoje em dia a gente tem muito o que cuidar, porque tá mais do que provado, né? Tava comentando com você de um artigo científico que eu estava lendo, tem mais distúrbios de sono nas crianças que são irmãos de crianças com neurodeficiência do que na população da mesma faixa etária que não tem o irmão com neurodeficiência. Então, ou seja, mostrando que afeta a família como um todo. E quando a gente vai cuidar, a gente não tem que cuidar só daquele membro com a neurodeficiência, né? E você acha que você mudou um pouco o seu modo profissional depois do nascimento do Fefê, assim, de ver as famílias, de ver as pessoas, né, com alguma condição genética diferente, né? Sem dúvida, né, Lu? Eu não tenho a mínima dúvida, porque a gente olha com o olhar de quem está dentro, né? Então, por exemplo, quantas e quantas vezes eu fui com o Fefê em médico que ele não parava de gritar, e que eu tinha que segurar, e que eu tinha que ter um controle sobre ele. Então, quando eu recebo pacientes, desde TEA até síndromes raras, enfim,
eu deixo a família extremamente à vontade, não tem pressa, não tem errado, não tem dificuldade, porque eu sei como é que é, eu sei como é difícil, eu sei quão árduo é. Uma hora marcada, não tem Não, porque eu sei, entendeu? Eu sei como é difícil, eu sei que às vezes não entende, eu sei que às vezes, por mais que você tenha ensinado em casa, aqui é diferente. Então, com certeza eu tenho um olhar, assim, eu tento, né, ter um olhar bem cuidadoso para essas famílias de que vêm comigo para poder assisti-los de uma forma, às vezes até não só ali na parte de otorrino, na parte de sono, mas tentar falar, dar orientações, olha, será que não seria legal para ele tal coisa? Não sou neuro, né, não quero fazer esse papel, mas o que eu puder acrescentar, né, o que eu puder agregar para essa família, a partir da minha experiência pessoal, é muito gratificante, sabe? Porque eu vejo o que eu consegui com o Fefe, eu acho que não foi pouco. Mérito meu? Não digo que foi mérito meu, mas eu acho que foi um mérito de um monte de coisa junto, sabe? É a gente ter ficado em cima, é ter minha mãe, meu pai, minha família toda ali, meu marido, todo mundo ali com o foco, né, em tentar a coisa dar certo, não perder o rumo, que às vezes quase a gente perdia, volta pro trilho. As terapeutas, Deus, né? E Deus. Então, acho que assim, nada é impossível. Essa é a mensagem do livro, né? Quando você tem amor, você nunca tem que perder a sua esperança, porque você está dando o que você pode para aquilo. Deus é que sabe se vai conseguir ou não vai, mas você está fazendo pelo menos você vai dormir com a cabeça no teu travesseiro, tranquila. Mas não então quer dizer que se eu tivesse dinheiro para fazer 5 vezes por semana terapia, aí sim ele ia conseguir andar. Não. Eu acho que você precisa ter terapeutas que te instrumentem a fazer um pouco em casa, entendeu? A ter esse papel, mas então eu vou deixar de trabalhar para ser terapeuta do meu filho? Não, mas naqueles momentos em que você vai conviver com o teu filho, vai dar um banho, vai ficar 10 minutos brincando, oriente quem vai ficar com ele, oriente a escola onde ele está, o que pode ser feito, que dica que você pode dar. Então, acho que não é um conjunto de coisas, é você ter uma equipe multiprofissional ali ao redor do teu filho, falando a mesma língua, engajados. E você, por mais que você trabalhe, que você tenha a tua rotina, que você esteja de olho para ver se não estão te enrolando, se existem metas, se essas metas, por mais que estejam difíceis de ser cumpridas, mas se estão pensando em estratégias para melhorar esse caminho árduo, tortuoso. Então, assim, ter essa equipe falando a mesma língua é fundamental. Fundamental. E para os Criduchás em especial, que tem tanta questão de comportamento, né, de dificuldade de manejo, de birra, de falta de tolerância, o que eu acho que é fundamental é todos falarem a mesma língua em casa. Né? Então, assim, se um disse não, o outro vai dizer não e é não até o final e compre a briga. Hoje eu não tô afim de comprar briga, então não diga não. Então não diga não, aceita e vai. Porque senão você perde a estribeira da coisa, você perde Então, antes da gente sair do quarto, quando a gente já vê que o Fefe tá acordando, eu e meu marido, a gente já fala, bom, o que a gente vai falar pra ele? Qual é a nossa programação? A gente vai comprar bola antes ou depois dele querer pão? Não, a gente vai primeiro comprar pão, depois a gente vai comprar bola, depois a gente vai no parque, depois a gente vai voltar pra casa. Enquanto isso, o Caio vai jogar ping-pong. Beleza. Aí saímos da cama, entendeu? Então, porque se eu falar, e aí, Fê, beleza, vamos pro parque? O Fernando, não era comprar pão? Ferrou. Entendeu? Ferrou, porque ele vai falar, tá confusão na cabeça dele é ficar bravo, é ficar nervoso, é ficar ansioso, mais do que ele já é, entendeu? Então são estratégias pequenas, mas que a gente já consegue prever um dia com aparentemente menos coisas inusitadas, menos problemas a lidar, sabe? A gente está no final da nossa entrevista, a gente falou bastante coisa sobre a família, o irmão, a rede de apoio, sobre as pessoas, as crianças, os adultos que são neurodivergentes, e a Sandra também como médica, tem grupos também que atuam, que tem
filhos com deficiência, ela comentou comigo sobre a expectativa. E eu sempre falo muito sobre isso, falo com meu marido também, como é difícil às vezes a gente ter uma expectativa com o nosso filho, divergente ou não, e às vezes a gente coloca a nossa expectativa no outro. E quando aquilo não acontece, a gente se frustra muito. Você estava me falando, Sandra, sobre isso. Conta um pouquinho para... Vou te contar esse episódio, né, que a gente recebeu uma colega falando que estava muito chateada porque ela tinha ido para um resort com o filho que tem TEA, e ele nesse primeiro dia, ele estava assim muito agitado, não estava aproveitando nada, não quis ficar na piscina, não quis ficar no mar. Então ela falou, nossa, tá sendo uma porcaria, o que eu vim fazer aqui, né? E aí a gente começa a pensar assim, mas primeiro, a expectativa dela, provavelmente para aquele primeiro dia, estava muito alta, né? Então ele estava se ambientalizando, ele estava sentindo como que era o ambiente, e cada pessoa vai aproveitar do seu jeito. Então, se ela ficar querendo que o filho, ele sempre vá agir da forma que um neurotípico agiria, né? Sempre colocar a comparação com uma criança neurotípica, isso não vai funcionar, a expectativa vai ser frustrada, né? Primeiro passo é assim, a gente não ter uma expectativa, porque se a gente não tem uma expectativa, tudo vai estar ok, tudo vai estar bom, vai estar suficiente. E o que é bom para ele não necessariamente é o que é bom para nós. Então a gente precisa separar as duas coisas, né? Separar o que é bom para o nosso filho, o que ele acha que é bom para ele, e o que a gente acha que é para nós. Então, nessa diminuição de expectativa, a gente é mais feliz. Porque se a gente sempre fica, não, quando ele aproveitar a praia, pulando onda, nossa, mergulhando, aí ele vai estar aproveitando a praia. E se isso nunca acontecer, a princípio para a mãe, ele nunca vai ter aproveitado a praia. E às vezes para ele, aproveitar a praia é ficar brincando com areia, tirando e pondo areia de um baldinho, por exemplo. Ou caminhando, ou correndo, que para a mãe, por exemplo, falar, ele só fica fugindo. Não, ele está correndo, ele está livre, ele está solto. Então, na medida em que a gente redimensiona as nossas expectativas, a gente vive mais feliz. Acho que nem para tudo, né? Para tudo, porque se a gente só viver quando o futuro, né? A gente viver o dia de hoje do jeito que ele é, do jeito que Deus está mandando, deste jeito, é o que a gente tem para hoje. Então vamos viver desse jeito e vamos viver feliz. Fazer o nosso melhor hoje. Exatamente. Reclamar menos e agradecer mais. Né? Se a gente agradecer o que a gente tem, pensar que podia ser muito pior, tudo podia ser pior, né? Então vamos pensar que a gente pode agradecer mais e reclamar menos. Porque a reclamação, pensa que tudo que é ruim e você ficar focando naquilo, a reclamação é um foco no ruim. A gente vai aumentar. E aí, aumentando, a gente não vive bem. E quando a gente foca, às vezes, naquela questão positiva, parece que o universo também conspira a favor também. Eu acredito muito nisso. Eu acredito. Energias positivas atraem coisas boas, energias negativas, coisas ruins. E a ação, né? Não só pensamento, palavras, mas agir. Tá difícil aqui, vamos tentar outra forma, vamos fazer de outro jeito. Então, por exemplo, uma coisa que acho que é interessante é descobrir no seu filho o que ajuda e o que atrapalha. Para aquilo que deu errado hoje, diminuir a chance de acontecer de novo amanhã. Então, eu vou dar o exemplo com o Fefe, né? O que faz ele descompensar? Feio. É fome, é tédio. Então, quando a gente percebe que ele está ficando mais agitado, ele está falando mais, ele está fazendo determinados movimentos, cutucando, empurrando, em vez de chegar perto já dar uns cutucões, opa, alguma coisa não está legal. E aí a gente tenta já suprir essa necessidade rapidamente, para que não piore. Se piorou e mesmo assim degringolou, entrou numa crise, o que funciona é tirar do foco.
Não adianta naquela hora que ele está em crise, batendo, brigando, bravo, agressivo, eu explicar para ele, Fê, não pode fazer isso, meu filho, não é legal. Não adianta. Eu preciso, naquela hora, falar, cara, o Faustão fez uma videocacetada, cara, mas daquelas. Ele ama o Faustão, ele ama a videocacetada, ele vira, ele sai, parece que ele tá no mundo dele, ele sai, olha e começa a rir. Então, é mudar o foco, é tirar, é virar 360 graus, entendeu? Mas pode ser que para outro não funcione isso. Mas a gente vai, ao longo do tempo, tentando achar aquilo que a gente consegue mudar, né? Para evitar transtornos maiores. Então, meu desafio, acho que pode ser esse, né? O meu desafio, acho que pode ser esse, é pensar pontualmente, assim, o que mais me incomoda que anda acontecendo aqui com meu filho, com a minha filha, enfim, neurotípico, que seja. É isso. Que sutileza eu poderia tentar fazer para conseguir fazer isso ser um pouquinho diferente, que mude esse funcionamento ruim? Ótimo. Então, assim, não é coisas grandes, às vezes é um pontinho. Isso. Então, é olhar um pouquinho mais pro interno de cada um. Ótimo. Nosso desafio Sakurai, então, Sandra, é olhar o que pode ser diferente, pequeno, mas que pode mudar grandes coisas. Uma coisa pequena mudando uma intervenção sutil. E nada melhor do que a mãe, que conhece tanto seu filho, para saber que talvez é uma viradinha de chave ali, que você consegue mudar, às vezes, um dia inteiro de mau humor, um dia inteiro de conversa ruim, de desacordo, de desavença. Então, é tirar a expectativa sua, passar para diferenciar isso do seu filho, né? E tentar identificar no seu filho o que funciona mais, o que te aproxima dele. Comigo, com o Fefe, é falar sobre Faustão, Mion, Romeu, que é o filho do Mion, falar sobre o Mickey. É isso. Isso me aproxima do meu filho. O que te aproxima do teu filho? Ótimo. A gente está acabando o nosso episódio de hoje. Sandra Dória, mãe do Fefe, do Caio, esposa do Fernando, médica otorrinolaringologista, médica do sono. Repete pra gente suas redes sociais. @DRA, de doutora, né? DRA, Sandra Dória, sono. E o do Fefe é @Fefe, CRI do chat, que aí é o CRI do chat do livro, né? Que é a síndrome. Quer finalizar? Eu queria só te agradecer. Assim, para mim é sempre um grande prazer contar essa história, porque eu acho que é uma história que no passado, eu acho que no passado eu tinha muita gente que tinha pena de mim, que tinha pena de eu ser uma pessoa tão perfeccionista como eu sempre fui, ter conseguido tanta coisa na medicina e de repente ter um filho com uma neurodeficiência tão grave e tão rara. E eu acredito, quero acreditar, porque pelo que eu recebo de devolutivas, de que eu transformei isso, ao invés de pena, em admiração. De que apesar não, por conta de eu ter toda essa questão ao meu redor, eu me tornei essa pessoa que graças a Deus, tenho tudo isso ao meu redor, da parte de medicina, do meu consultório, das coisas que eu faço. Então, eu acho que nada na vida é por acaso, sabe? Então, aquilo que aparentemente vem para te colocar para baixo, não é. Pode ser um degrau para você realmente pensar de uma forma muito mais abrangente. Se eu não tivesse Fefe, não teria assunto aqui para falar de doença rara, não teria feito sono, não teria me enveredado para conhecer um monte de gente do mundo dos atípicos que eu sou apaixonada. Então, acho que é um universo que veio para mim que eu só tenho a agradecer. Que ótimo. Lindo. Obrigada mais uma vez.